foi esse momento que você verdadeiramente mudou? Que você verdadeiramente assim, sentiu a necessidade, viu a importância da liderança humanizada? Qual foi, assim, você falou, não, a partir de hoje eu vou ser dessa forma, começou a enxergar diferente? Quando eu fiz realmente a formação de coaching, que eu comecei a entender como as pessoas funcionam. Entender de pessoas mesmo. Tanto que tem um modo na minha mentoria que é entendendo de pessoas. Na mentoria, tá? Né? Exato. Por quê? Como que é entendendo de pessoas? Fala um pouquinho. É entender como, primeiramente, assim, falando de ambiente corporativo, Certo. perfil comportamental. Perfil comportamental. Isso é para qualquer definição de cargo, definição de função, delegação de tarefa. Isso é fundamental saber qual é o perfil comportamental ideal para aquilo lá. E saber, óbvio, qual é o perfil comportamental dos meus colaboradores. Então, isso é fundamental. E entender sobre formação de crenças, formação de valores, questão de propósito, entender como cada perfil aprende. Porque, às vezes, a gente está lá focada em, por exemplo, eu vou aqui e faço uma apresentação para o Rogério com um slide. Certo. Só que o Rogério é totalmente auditivo. Se ele estivesse ouvindo, para ele ele aprenderia muito mais rápido do que ele está vendo o slide. Sim. Então, até isso, até nos treinamentos, saber juntar tudo quanto é tipo de recurso para que o aprendizado seja absorvido de forma mais consistente, isso é fundamental também. Então, entender como cada pessoa se motiva, fatores motivacionais, entender sobre necessidades básicas do ser humano. Então, isso é fundamental. Isso é estudo? Estudo. Isso tem que estudar. É teoria. Isso é teoria. Aí tem que buscar na teoria mesmo. Exato. E colocar na prática. E colocar e ter um olhar atento. Eu falo que não adianta eu ensinar a teoria, por exemplo, de necessidades básicas para o Rogério, se ele não começar a olhar para as pessoas com um olhar de necessidades básicas. Vou dar um exemplo. Teve uma situação que uma colaboradora, ela foi contratada para trabalhar numa outra unidade do grupo, né? Só que quando ela foi contratada, ela foi para a unidade onde ela teve o treinamento. Sim. E tinha um monte de gente, aquele ambiente cheio de pessoas, e conversa aqui, conversa ali, um ambiente de muita comunicação. Sim. Quando ela foi para essa outra unidade, era uma unidade mais fechada, então não tinha acesso de pessoas lá. Ela ficava lá o dia inteiro sozinha. E aí? E ela falou, não, eu quero pedir demissão porque eu não estou feliz aqui, o negócio não está funcionando. Quando eu entrei, presenciei essa situação e eu gostaria de trabalhar num lugar que eu pudesse e aqui eu não tenho, então eu vou pedir desligamento. Sim. O que eu ouvi naquele momento do gestor dela foi assim, essa daí não está precisando de emprego, né? Foi isso que ele falou. Foi isso que eu falei. Falei, não, peraí. Então, é entender que dentro das necessidades básicas, eu tenho um nível de necessidade na qual essa pessoa já estava, que é da vida social, do relacionamento. Sim. Ela morava, ela não tinha problema de sustento, então se ela estivesse trabalhando ou não, tudo era bem. Indiferente, sim. Entende? Porque ela tinha casa, ela tinha uma família que sustentava a casa, sim. dela, não dependia dela, o dinheiro dela era único, exclusivamente para ela. Então, ela não estava naquela necessidade realmente, mas ela estava numa necessidade de relacionamento. E a falta desse relacionamento fez com que ela não quisesse mais ficar. Entende? Então, entender as necessidades básicas é entender que não é porque para você funciona dessa maneira que para o outro vai funcionar. Outra situação, teve uma questão de a pessoa ganhar mais para um outro cargo, desde que nesse cargo ela tivesse renda variável e que poderia, assim, no mesmo mês que ela está ganhando muito, teve mês que ela não está ganhando quase nada. E a pessoa não quis ir. Aí eu também tive que ouvir assim, não, mas ele é muito... ele não está pensando direito, não é possível que ele não está pensando que ele vai ganhar mais. Só que essa pessoa tem como fator motivacional a segurança. Ele precisa da segurança de ter aquele mínimo todo dia, todo mês. Se ele não tem aquele mínimo, isso cria uma ansiedade para ele que ele não quer lidar. Então, entender dessas questões é fundamental para justamente suspender o julgamento e, diante de uma situação dessa, saber como resolver. Sim, como levar essa linha de pensamento e estruturar isso dentro da empresa? Que
já há muito tempo de mercado, já tem, como eu falo, políticas, né? Política e valores e visões. Como levar isso para dentro das empresas, né? Que elas possam entender que é de tal importância, né? Essa liderança humanizada. Né? Conscientização. Não tem outra forma. Só conscientizar. Quando eu falo de conscientização, muitas vezes você vai estar numa situação que a empresa não está enxergando. Mas você, como líder, você já consegue Sim. atuar de uma forma humanizada. O resultado do seu vai virar... Vai criar um movimento dentro da organização que as pessoas vão olhar com outros olhos, vão querer entender o que está acontecendo ali. Entendi. Que movimento é aquilo ali. Então, assim, se você não tem poder para mudar o todo, começa mudando o seu. Entendi. A gente, às vezes, quer gastar uma energia muito grande para provar para quem está assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que a gente tem dificuldade, primeiro, de chegar. Segundo, deles entenderem, e muitas vezes até a gente saber comunicar isso para eles de uma forma que eles comprem essa ideia da gente. Mas vamos começar dentro da nossa equipe. Isso vai virar um exemplo, isso vai virar uma onda, né, de resultado, que isso vai começar a ser perceptível. Isso é o fundamental. E precisa, né? Precisa. Isso, mas começa da pessoa em si, da liderança ou quem está acima também, para perceber isso e implantar de uma forma que todo mundo começa a entender que algo está diferente na empresa, né? Exato. E essa liderança humanizada, eu acho muito bom. Quando eu comecei a te seguir, hoje todo dia eu vejo lá os seus stories, eu vejo lá, entro lá no feed, vejo lá o que você fala de dica. Eu quero falar sobre metas. Né? Liderança que não bate meta, como identificar, como fazer. Eu estou lá com a minha equipe, eu estou no meu setor lá, mas não consigo entregar resultado. O que eu devo fazer? Primeiro entender se aquela meta é real. Se ela é factível, digamos assim. Uma meta muito mensurável, longe, né? Uma meta muito longe da realidade, ela vira sonho. Sim. Né? Tem muitas empresas que faz isso. Coloca uma meta lá em cima e eu quero isso se vire. Que a liderança, junto com a sua equipe, alcance aquela meta. Exato. E qual que é o problema de você colocar uma meta muito acima, né? Para colaboradores, para uma equipe em si? Primeiro que quando elas não acreditam que vai ser possível alcançar, você acha que elas vão trabalhar? Então, eu usava muito de exemplo assim. Imagina que você tem uma meta de entregar 100 mil de faturamento no final do mês. E essa meta, ela realmente é uma meta real. Sim. Porque você chega ali, você fatura todo mês 95 mil, então agora você aumentou aí 5%, tem que chegar em 100 mil no faturamento como meta, por exemplo. Um exemplo, né, ilusório aqui. Se é uma meta que a pessoa assim, não dá para chegar, você vai chegar no final do mês, vai estar todo mundo assim louco para chegar naquela meta. Todo mundo com aquela garra, não, a gente vai chegar na meta. A gente vai chegar na meta. Agora, se você tá lá uma média de 95 mil, sem ter um plano, uma estratégia nenhuma, fala que pro mês que vem a meta é 150 mil, a pessoa vai chegar na última semana do mês, vai falar assim, tem 95 mil, não vou nem chegar perto, então deixa do jeito que tá. E a própria equipe sente isso, Eu já peguei, por exemplo, já trabalhei em lugares que eles percebiam que não ia bater a meta e deixavam para faturar no final do mês, na virada do mês, porque daí entrava para a meta no mês que vem. Acumulava? Não acumulava, mas assim, já que eu não vou bater desse mês, eu vou deixar para faturar na virada, que daí eu começo o mês já com valor para faturar. Ok. Entende? Então, se os funcionários não compram essa ideia de que realmente é factível, de realmente dá para chegar, eles não vão... não é que eles não vão se engajar, é que eles não acreditam que é possível chegar.